Olá, tudo bem com você? Eu sou Osvanir do FEC, sou constelador sistêmico familiar e estou aqui hoje para a gente conversar mais um pouquinho sobre constelações familiares. É muito comum dúvidas surgirem. Então, nessa jornada, eu quero conversar aqui com você para a gente tirar algumas dúvidas. Hoje eu vou trazer um caso que foi bem interessante. A cliente trouxe, assim, questão de prosperidade. Não estou prosperando. Muito bem. Aí você lembra que a situação? Profissão dela, bióloga. E nós abrimos a constelação, né? E no meio do caminho nós verificamos que a questão da profissão estava ligada com o pai, ligada com o irmão. Ao buscar este histórico, nós verificamos que lá na infância dela, no passado dela, ela morava na fazenda. E nesta fazenda, como comum em qualquer fazenda, né? Nós temos os animais, só que nem todos os animais são pets. Muitos animais são destinados ao consumo, à venda, ao abate. Só que ela, enquanto criança, ela fazia desses animais os seus animais de estimação. Aí o que acontecia? O papai, o irmão, né, matavam os animais para vender. E isso, ela enquanto criança, ficou bem abalada, porque todos os meus animaizinhos, papai e meu irmão matavam. Aí o que aconteceu? A própria decisão da escolha da profissão, ela optou por biologia. Só que ao optar pela biologia, foi por amor aos animais, para honrar a memória daqueles animaizinhos que o papai e o irmão matavam. Ou seja, ela dedicou a sua vida pela causa dos animaizinhos, pelos pets, pelos animais. Até aqui, algum problema? Nenhum. Porém, é necessário nesta jornada a gente compreender o que é vida, trabalho. Quando a gente trabalha, o que você está fazendo? Você já parou para pensar o que é trabalho? O que você define como sendo trabalho? Né? Muitas vezes, isso é muito importante. Para a gente obter a prosperidade, qual é o seu conceito de trabalho? O que trabalho representava na sua família? E para esta garota, para esta cliente, o que era esse trabalho? Ela dedicou-se ao trabalho. Trabalho. Você já parou para pensar que trabalho, acho que quando a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma troca? A gente faz uma troca. Que troca a gente faz? Uma troca de energia? Uma troca de serviço? Uma troca de produtos? Ou seja, muitas vezes a gente está trocando o que é o nosso próprio tempo. E este tempo que a gente troca, ela está dedicando o tempo dela aos animais. E aí eu pergunto, quando você dedica o seu tempo, a gente tem uma lei de Bert Hellinger, que fala o equilíbrio entre o dar e o tomar. Então, se você dá o seu tempo, você precisa tomar o que é seu, para poder colocar em equilíbrio, certo? Então, uma das leis de Bert Hellinger é a lei do dar e tomar, do equilíbrio. Ou seja, você dá, mas você toma o que é seu, certo? Então, quando a gente trabalha, precisa ter a contrapartida. Se você dá o seu tempo, né, você dispõe o seu tempo, você precisa equilibrar esta energia que você pôs à disposição de outra pessoa para poder recuperar. E agora eu pergunto, quem vai equilibrar toda essa energia que ela está colocando aos animaizinhos, a causa animal? Então, em algum momento a gente precisa ter este equilíbrio emocional, racional. Eu vou dizer o seguinte, muitas vezes, assim como aquela criança dedicou-se à causa animal, a gente precisa entender que nós adultos, né, não somos mais aquelas crianças. A gente está num outro nível. Nesse nível de racionalidade do adulto, é percepção de valor, é troca. Quem vai repor a sua energia? Os animaizinhos vão repor a energia dela? Quem vai pagar por este trabalho? Ou seja, nós sabemos que a gente trabalha porque a gente não é autossuficiente. A gente não consegue produzir tudo o que a gente precisa para viver. E neste mundo, como é que você está fazendo? Você está tendo consciência do seu trabalho? Você está
colocando a sua energia à disposição e está se valorizando, está buscando o que realmente é seu? Ou você simplesmente está fazendo por amor à causa, por amor aos animais? Ou seja, precisamos ter este equilíbrio. Se você, para a gente pôr à disposição, alguém vai repor, alguém vai dar esta contrapartida para que você possa recuperar a sua energia, comprar, satisfazer as suas necessidades, pagar as suas contas? Então, isso a gente precisa tomar cuidado, que para a gente poder fazer essas boas ações, se não vai ter patrocinador, se não vai ter ninguém bancando, a gente só vai poder fazer quando a gente estiver cheio. Ou seja, como é que a gente vai dar algo que a gente mesmo não tem? Então, isso é muito importante a gente entender. Que para a gente poder dar, é necessário que a gente tenha abundância. Porque se você não tiver, geralmente a gente não tem nem para nós mesmos e queremos dar o que nós não temos. Isso é interessante, preste atenção nesse ponto. Isso é muito recorrente nas constelações. As pessoas, o papai e a mamãe só deram para a gente aquilo que eles tinham para dar. Ninguém consegue dar o que não tem. Então, muitas vezes a gente fica cobrando algo, mas a pessoa não deu porque ela não tinha. Você consegue dar algo que você não tem? Algo que você não conquistou? Algo que você não recebeu? Bem, a gente pode adquirir habilidades. A gente pode buscar aquilo que a gente não tem. Mas a partir do momento que eu busco e obtenho aquilo que eu quero, a partir deste momento pode ficar mais fácil o quê? O processo vai ficar natural. A partir do momento que eu olho as minhas necessidades, que eu reconheço, busco e preencho aquilo que falta, aquilo que eu não recebi, quando eu estou cheio, isso vai transbordar e eu posso colocar em outro lugar. Então, nós precisamos estar atentos. Eu sempre costumo dizer, a gente precisa olhar para a vida como adultos. Cuidado, que muitas vezes apenas o sonho não vai trazer a sustentabilidade, a manutenção, a realização. Esta palavra é fundamental. Realização. Você já parou para pensar quem realiza? Vamos olhar dentro da família. Dentro da família nós temos crianças, temos adultos e idosos. Né? Eu vou citar aqui o Fernando Freitas, Dr. Fernando Freitas, que é o meu mestre de constelações familiares, né? O seu método da consciência sistêmica. Ele fala do triângulo da realização. A criança possui a criatividade, o sonho, a imaginação, mas a criança consegue realizar? Difícil, né? Se do outro ponto a gente tem o idoso. O idoso viveu bastante tempo, tem sabedoria. Só que muitas vezes o idoso já não tem mais aquela energia, já não tem mais aquela disposição. E para quem sobra a realização? Pois é, ser adulto, um adulto sábio, é saber que ele tem força, ele pode realizar. Olhar para a criatividade da criança e a sabedoria do adulto. Então, nós, enquanto adultos, se nós conseguirmos conciliar esses 3 pontos, a criatividade da criança, a energia da criança, a sabedoria do adulto e a realização, o poder, a produção do adulto, é o momento que a gente pode concretizar, realizar, começar a transformar os sonhos da criança em realidade, aproveitando toda a experiência, os erros e acertos de quem veio antes, dos nossos antepassados. E aí, como é que está a prosperidade na sua vida? Você sabe por que você não está prosperando? Você já conseguiu identificar na sua vida onde estão essas dinâmicas ocultas? Então, fique tranquilo. Eu sei que muita gente acaba sofrendo com isso. Você acaba entrando numa armadilha. Você entra num ciclo onde você não percebe, você não consegue enxergar. E onde a constelação pode te ajudar? Sim, é enxergar essas dinâmicas
olhar por que não está acontecendo. Muitas vezes é algo vinculado com a família, com algo que aconteceu na sua infância, com você criança vendo briga em casa por causa de trabalho. Você em casa vendo seu pai, vendo sua mãe falando: ai, trabalho, ninguém me dá trabalho, ninguém me dá oportunidade. Ou seja, o que você recebeu enquanto criança tem um peso muito forte para determinar o que é trabalho na sua vida. Mas e hoje? Você está conseguindo olhar para a sua própria vida, não para a vida do pai, não para a vida da mãe. O que era trabalho lá na sua infância na casa do pai e da mãe. E o que é trabalho hoje para você? E o seu trabalho? As pessoas veem valor no seu trabalho? Ou você simplesmente acredita que as pessoas precisam valorizar? Existem várias outras dinâmicas. Se a gente olhar lei de oferta e procura, ou seja, existem outras relações comerciais na própria natureza. A gente verifica quando é época. Já viram assim a fruta da época? O que acontece naquele momento em que está na safra? Vamos pegar aqui no sul, na região que eu moro aqui, região Curitiba. É muito comum, no inverno nós temos aí a mimosa, a tangerina, a bergamota, pão-cã. O que acontece na época da colheita? Né? Como tem abundância, o preço fica pouco. Aí o que acontece? Você faz uma atividade que todo mundo faz e vai querer que as pessoas reconheçam o seu valor, que paguem o valor merecido? Ou seja, a gente também precisa entender as dinâmicas nas quais a gente está inserido. É olhar para as dinâmicas da vida, olhar para a natureza, como a natureza coloca a situação, e a gente também entender que a gente precisa ter essa sacada. Você precisa estar antenado, conectado com a realidade que a vida nos impõe. Não é simplesmente aquele mundo que a criança imagina, porque a criança não vai conseguir realizar. Agora, quem realiza? Sim, é nós, a gente adulto, aquele adulto que está na idade produtiva. E aí, como é que está a prosperidade na sua vida? Como você enxerga trabalho na sua vida? Trabalho traz prosperidade, dignifica o homem? Ou trabalho é um castigo? É um castigo para que o homem sofra? Vai ser o que você determinar. E aí, pronto para evoluir? Vamos dar o próximo passo? Se gostou, se conseguiu ficar conosco até aqui, ativa a notificação, dá o seu joinha e vem com a gente para os próximos vídeos. Até mais!